Olá, eu sou o Pedro Terra e hoje eu gostaria de falar convosco. Deus continua a julgar as nações? Acho ser uma pergunta muito pertinente. E eu gostaria mesmo de apresentar algumas bases bíblicas sobre essa pergunta e mostrar que existe não propriamente um desafio e nem sequer uma dificuldade. Às vezes é a nossa negligência e talvez a nossa forma de dividir as escrituras em duas partes, como se ela não tivesse nenhuma continuidade ou ligação. Na verdade, é comum as pessoas afirmarem de que Deus, no Antigo Testamento, era um Deus justo, né? Se apresenta como um Deus justo, enquanto que no Novo Testamento parece que há uma mudança de caráter e que se nós concluirmos dessa forma, também temos que concluir que houve uma mudança em termos de mandamentos e leis e ordens. Mas eu vejo que nas Escrituras nem o caráter de Deus mudou, nem também a sua lei mudou. Há uma continuidade desses princípios, fora aqueles princípios e leis e ordenanças que apontavam diretamente para Cristo e para aquelas que o Novo Testamento fala de forma categórica que já foram abolidas. Mas todas aquelas que o Novo Testamento não apresenta de forma categórica, nós temos que deixar ela falar conosco. Eu sei que é um trabalho muito exaustivo, não é algo tão simples assim como pegar as normas do Antigo Testamento e aplicar para o dia de hoje. Eu vejo que o Antigo Testamento é mais complexo porque há um certo distanciamento e que o nosso mundo hoje ele é bem dinâmico e houve grandes mudanças e isso impossibilita às vezes ter que pegar os conselhos de Deus, ok? Então, aquilo não são conselhos de Moisés, não são ideias de Moisés. Eu até já vi crentes a me dizerem que, olha, o que Moisés escreveu, as outras nações já escreveram. Bem, isso é verdade em certa medida, mas o que nós temos ali pela mão de Moisés não é o cúmulo de conhecimento que Moisés adquiriu no Egito, ou quanto ele adquiriu lendo outros materiais sobre outras nações, sobre outros homens inteligentes. Não. O que nós temos ali é a palavra de Deus, a palavra de Deus revelada aos homens. É isso que nós temos ali nos livros de Moisés. Então eu vou apresentar aqui algumas bases para então justificar por que Deus continua a julgar as nações. Antes mesmo de nós chegar a essa resposta, nós temos que nos perguntar mais uma coisa, que é: será que o Antigo Testamento é relevante para o dia de hoje? Será que o Antigo Testamento também explica a nossa realidade? Bem, essas são duas perguntas que eu acho ser muito fundamental para nós conseguirmos posicionar devidamente o Antigo Testamento. Se nós não termos uma resposta a dar acerca desta pergunta, então tomaremos o Antigo Testamento de forma muito aleatória. Enquanto que, na minha opinião, e segundo o que eu leio no Novo Testamento, há sim um fundamento claro de que o Antigo Testamento ela continua a ser um meio de Deus também para explicar a realidade que não está à nossa volta. Podemos ter aquelas coisas, aquelas ordenanças no Antigo Testamento meio estranho, mas eu acredito sim que ainda servem como ensino para nós, quando de facto nós conseguimos compreender o que é que Deus quer ensinar com aquelas verdades. Então, eu vou aqui apresentar dois textos que Paulo vai usar para então reforçar a relevância e a importância do Antigo Testamento. A primeira está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, no seu versículo 16, onde Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nota que quando Paulo diz que toda a escritura, não podemos ainda pensar no Novo Testamento, como é comum. Não, Paulo está pensando no Antigo Testamento, porque o Novo Testamento estava em formação. Então, quando ele diz que toda a escritura, bem, ele está a remeter de facto o Antigo Testamento, dando-lhe uma posição alta, como o Novo recebe, está a dar-lhe uma relevância, uma importância tão grande como o Novo Testamento recebe. Então, para Paulo, toda a escritura, ou seja, todo o Antigo Testamento, juntamente com o Novo Testamento, que é o que nós temos agora, elas foram
inspiradas por Deus. E elas nos foram dadas com um objetivo para nos ensinar, para nos instruir, para nos corrigir. Há de facto aí muitos ensinamentos mesmo que moldam a nossa forma de pensar. E também a segunda carta está no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde Paulo diz: porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Bem, isso é importante. Eu vou dar aqui um exemplo bem prático, mas bem prático e bem simples, talvez até bem significante também, mas é algo bem importante. Veja, as pessoas têm o costume de pensar que o Antigo Testamento ele é muito materialista. Na verdade, não é muito materialista. Na verdade, é um Deus que criou toda a realidade e está a explicar o modo pelo qual as coisas devem ser usadas. Como dizia o Klepper: Senhor, ó Deus, eu penso os teus pensamentos. Como dizia o Bantil, temos que pensar o pensamento de Deus depois dele. Então, Deus está a apresentar um pensamento que nós temos que pensar depois dele em relação às coisas que estão à nossa volta. Por exemplo, eu não consigo lembrar agora o texto, mas há um texto no livro de Deuteronômio, se não estou enganado, ou mesmo em Levítico, onde Deus diz para o povo de Israel que quando eles tivessem que fazer alguma necessidade maior, eles tivessem que fazer fora do arraial e depois pudessem tapar. E nota que a base que Deus coloca não é por conta da higiene, como nós às vezes pensamos, que tiramos o lixo das nossas casas, dos nossos bairros, por conta da higiene. Não, Deus não apresenta as questões, às vezes Deus não apresenta certas questões nas Escrituras por questões de higiene. Deus estabelece o seguinte: olha, você deve tirar isso porque eu sou um Deus santo. Eu sou um Deus santo que habita no meio de vocês. Então, isso deve mudar de fato a nossa atividade. Então, para mim, o Antigo Testamento ele reforça essa ideia de que todas as coisas que nós fizemos, temos que fazê-lo para a glória de Deus. Entende? Tem que ser para a glória de Deus. Nós não estamos a fazer simplesmente para um benefício comunitário. Até mesmo quando nós, como cristão, elevamos as nossas consciências de que não podemos deitar o lixo na rua, não podemos fazer certas coisas que prejudicam a natureza. Nós não o fizemos porque nos dizem pela boca do governo e por outras associações, organizações, de que a terra está a ser destruída e se nós não preservarmos ela vai ser destruída. Bom, isso em certa medida é verdade, mas não é verdade que ela vai ser destruída por conta do cúmulo de coisas que nós produzimos, mas é da nossa responsabilidade como cristão preservar a natureza de Deus e que a base que está por detrás não é porque a natureza vai ser destruída, mas porque todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus e nós conservamos a natureza por causa de Deus. Isso aqui muda tudo em nossa mente. Então, a linguagem do Antigo Testamento é essa. É colocar Deus como base de todo o exercício e não é criar aquela toda confusão que nós pensamos que isso pertence à lei de Moisés. Não, não é a lei de Moisés. Isso é as palavras de Deus a serem dirigidas a nós. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós já conseguimos perceber que, de fato, o juízo de Deus, o caráter de Deus justo ainda continuou ou vigorou até mesmo no tempo de Jesus, até no tempo dos apóstolos, até agora também vigora. Nota que Jesus Cristo sempre que pregava, ele sempre dizia para o povo de Israel que haveria um julgamento que viria sobre eles por conta da desobediência e por estarem a rejeitar o Messias que estava ali presente. E nota que, de fato, Jerusalém foi destruída no ano 70. Por qual razão? Porque simplesmente os romanos ficaram insatisfeitos pelos tributos que não foram pagos, ou ficaram insatisfeitos por alguma traição, pela criação de nova religião que era o cristianismo. Não é nada disso, por mais que também poderíamos alocar esses motivos. Mas para as Escrituras, o motivo da destruição do povo de Israel se deu pelos seus pecados. Em outras palavras, Deus julgou o pecado dos judeus por estarem a rejeitar a Cristo. Cristo mesmo disse no livro de Mateus de que a medida do vosso pecado já está no topo. Ou seja, só faltava o sangue de Cristo e o sangue dos apóstolos para complementar então toda a taça da maldade dos judeus. E quando a taça foi completa, quer dizer, que foi a morte do justo e de outras pessoas também justas depois de Cristo, foi então ali que Deus julgou a nação toda de Israel. E nota também que no livro de Apocalipse, o julgamento ali é um julgamento que Deus está
a fazer contra uma nação. Qual nação? A nação romana, ou seja, os romanos estão sendo também julgados naquele exato momento. Eu entendo que o livro do Apocalipse, ele traz o julgamento sobre o povo de Israel e o julgamento sobre os romanos. Então, existe, de fato, aqui essa movimentação da justiça de Deus sobre as nações, que são, por exemplo, a nação de Israel e a nação romana. E temos que notar que a nação romana é a última nação dentro do topo da visão de Nabucodonosor daquela estátua. Os romanos foram todos eles destruídos pela justiça de Deus, pelos seus próprios pecados. Quais seriam os motivos de Deus julgar uma determinada nação, ainda que essa nação for ímpia? Olha, o motivo pelo qual Deus julgou uma nação é pelos seus pecados. Isso é óbvio e é claro em todas as Escrituras. Para Deus, normalmente nas Escrituras, o julgamento de Deus não vem somente para aqueles que receberam a revelação posicional de Deus. Quer dizer, aqueles que receberam de fato a revelação, como a de Moisés e de outras nações específicas que talvez tiveram oportunidade de receber a palavra de Deus de forma mais aberta. Mas não. Deus julga todos os homens como indivíduo primeiro e depois Deus julga todas as nações pelo pecado do próprio grupo. Então, o julgamento de Deus não é sobre aqueles que são privilegiados por conta da sua desobediência por não responderem a essa aliança. Não. O julgamento de Deus é sobre todas as nações que, tendo ou não a revelação de Deus, eles serão julgados pelos seus próprios pecados. Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que Deus escreveu a sua lei nos corações dos homens. Ou seja, por mais que os homens sejam incapazes de receberem, ou seja, de obedecerem às palavras de Deus, ainda assim, Deus julga esses homens por conta das suas próprias atitudes erradas, uma vez que as suas próprias consciências lhe dão testemunho do que devem fazer, eles suprimem essa verdade de Deus em suas consciências, ou então em ver a revelação de Deus. E nós que nos abrimos para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou todas as outras nações estão abertas para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o julgamento é maior. Então, a nossa decadência que temos visto nas nossas civilizações é prova evidente da manifestação da justiça de Deus, uma vez que os homens preferem viver em pecado do que estarem submissos à verdade de Deus revelada em Jesus Cristo. Agora eu vou apresentar para vocês alguns textos rápidos de Deus julgar nações que não tinham nenhuma revelação dele, mas que foram julgados e rejeitados por Deus por conta das suas próprias maldades. Em Gênesis capítulo 15, no seu versículo 16, Deus diz o seguinte: "E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia." Então Deus estava prestes a punir o povo dos amorreus, assim como Deus puniu de fato Sodoma e Gomorra, né? Deus disse que o pecado deles já subiu de tal maneira que Deus até já podia cheirar a maldade deles, e por conta disso então Sodoma e Gomorra foram destruídos. E aqui os amorreus teriam que aguardar até a quarta geração, porque ainda a maldade deles não estava completa até ao topo. O texto mais claro que nos apresenta essa ideia é no livro de Levítico, capítulo 18, no seu versículo 24 até 28. Diz o seguinte: "Com nenhuma dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém vós, guardando os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nelas estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo-o contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós." Então Deus deixou bem claro que o motivo de Deus trazer julgamento sobre essas nações é por conta dos seus pecados. Ou seja, aquelas nações vizinhas que estavam perto de Israel, que estariam perto de Israel, são nações ímpias, nações que aprofundaram-se muito em suas maldades, amaram tanto as suas próprias maldades, e que Deus agora estava rejeitando. Quando se fala de rejeição de Deus, nós temos que olhar aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1. E normalmente quando Deus rejeita um povo, quando Deus rejeita uma nação, a rejeição de Deus significa simplesmente a autodestruição
daquele povo. Ou seja, Deus permite que aquelas pessoas se aprofundem mais e mais e mais e mais e mais em seus próprios pecados. Como também essa destruição pode ser por uma invasão, né? Pode ser por uma invasão. Por exemplo, quando Deus julga a Babilônia, Deus julga a Babilônia invadindo o seu país por meio do Império Persa, que seria depois o Império Persa. Quer dizer, se tu veres que todos aqueles homens da estátua, da visão de Nabucodonosor, foram julgados um após o outro, ou seja, primeiro vem Nabucodonosor, é derrubado pelos persas, depois o persa é derrubado pelos gregos, os gregos são derrubados pelos romanos, os romanos são derrubados por outros povos que vieram depois. Então, Deus pode sim usar outras nações para punir outras também que estão em sua própria maldade. E depois daquela punir, a outra que vem também vai fazer a mesma coisa. Eu não estou aqui a dizer nada em relação à questão que está a ocorrer agora na Ucrânia, eu não posso dizer nada, mas fica claro de que Deus, nas Escrituras, ele pune os homens, ou pode ser por uma invasão de guerra, ou então pode ser mesmo por questões relacionadas a uma autodestruição, deixando que aqueles homens pequem livremente. Então, esse julgamento de Deus, que Deus traz sobre todas as nações, isso revela o domínio e a soberania de Deus sobre todas as nações. E nas Escrituras, todas as nações elas são chamadas ao arrependimento, né? Nós temos aí casos isolados nas Escrituras de nações ou mesmo homens que são ímpios, que são chamados por Deus a agirem de forma adequada. Por exemplo, o exemplo mais prático seria o do livro de Daniel, quando o Nabucodonosor teve uma visão de uma árvore que simbolizava ele mesmo, aonde Deus cortou por conta da arrogância e soberba e injustiça que o próprio Nabucodonosor cometia. Bom, aquele homem era um perverso, era um ímpio, né? Mas Deus em si mesmo fala pela boca de Daniel. Daniel, quando interpreta o sonho do rei, ele vai então dizer o seguinte: já vai aconselhar o rei de seguinte forma: portanto, o rei, aceita o meu conselho e desfaça os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres que se prolongar e que vai se prolongar então a tua tranquilidade. Daniel 4, versículo 27. Esse texto mostra de que Nabucodonosor tinha uma escolha a fazer. Ele tinha a possibilidade de desfazer os seus próprios pecados, ou seja, ele tinha como acalmar, em certa medida, seria essa expressão, acalmar ou adiar a justiça de Deus que viria sobre ele, sobre a sua nação, se ele fosse um homem que começasse a praticar a justiça. Infelizmente não praticou e ele caiu. E você também tem a história de Abimeleque, que também aconteceu a mesma coisa, quase que ele cometia o pecado, Deus o avisou em sonhos e ele não foi insistente, antes ele se arrependeu da sua própria atitude e Deus louvou a sinceridade daquele homem. Não temos registro de que ele seja um homem crente, temente a Deus, mas que conseguimos perceber que ele conseguiu ouvir o que Deus falou, entender o que Deus falou e ele obedeceu. E você também tem muitas histórias nas Escrituras de forma isolada de homens que estavam sendo impedidos de fazer o mal. Então, é que todas as nações são chamadas a essa responsabilidade de fazerem o bem. E a nossa nação, pelo menos, não está ausente disso. As nações atuais não estão ausentes de praticarem justiça. Nós temos que praticar a justiça. E se a justiça for praticada com base ao nosso Senhor Jesus Cristo, é 1000 vezes louvável. 1000 vezes louvável. Mas mesmo que não for praticada por uma consciência regenerada pelo Espírito Santo, ainda assim o homem tem responsabilidade diante de Deus de assumir o dever de obedecer o que Deus instituiu. Primeiro, para o bem dele mesmo. Segundo, para o bem da própria comunidade. Caso os homens não obedeçam, caso os homens rejeitem nosso Senhor Jesus Cristo, então o que restará das nossas vidas, o que restará desses homens ímpios, das nossas nações, é simplesmente destruição. E pode ser, Deus vai permitir que o mal invada as nossas nações. Então, curta e comente e partilha esse vídeo.